Para que servem ferramentas de gestão de risco? Para saber disso, a gente tem que saber o que é gestão de risco. O objetivo se volta à gestão de risco, e quando a gente fala especificamente de ferramentas, nós estamos falando de recursos que permitem a gestão de limites aceitáveis de risco. Ok, isso aparentemente é óbvio, quando a gente fala de gestão de risco, sim, ok. Mas é importante a gente ter o conhecimento do fundamento das ferramentas que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos estar falando do quê? Recursos que permitem a gestão de limites aceitáveis de risco. Por que eu coloco primeiramente, já inicio o webinar de hoje com essa frase? Permitem a gestão de limites aceitáveis. Porque a gente vai estar tratando, pessoal, de ferramentas que se voltam a mitigar, atenuar e reduzir o risco. Porque não há como a gente eliminar o risco. No mercado financeiro não tem como a gente fazer isso. A gente está trabalhando, nós especuladores, day traders, scalpers, nós que visamos o lucro através da especulação, certo? Nós, especuladores, que damos liquidez para o mercado, né? Nós, participantes ativos do mercado, seja de qualquer tamanho, né? Nós temos como mitigar, atenuar, reduzir o nosso risco, mas não temos como eliminar o nosso risco. É impossível. Então, obviamente, a gente tem que trabalhar, né? Quando a gente está falando de gestão de risco, é trabalhar, aprender a trabalhar com o risco. Né? Aprender a trabalhar com o risco é o ideal. Saber como trabalhar com o risco. Saber que existe risco, saber como trabalhar com o risco, saber como gestionar o risco, saber como reduzir o risco. Certo? Saber como eliminar o risco, uma pergunta que pode haver. Não temos como retirar totalmente o risco das nossas operações. Mas temos como gestionar. E é disso que a gente vai estar falando hoje. A gente já tratou algumas vezes de algumas ferramentas de gestão e gerenciamento de risco. No módulo gerenciamento de risco que você tem no seu Profit Chart Pro, você talvez possa não ter conhecido, ou mesmo se viu um webinar anterior, você talvez possa se lembrar que a gente já tinha algumas ferramentas que a gente também vai estar tratando, né? Voltados ao bloqueio por saldo, bloqueio por preço médio. Então, agregamos a esse módulo ferramentas novas. Né? Quando falamos, pessoal, de gestão de risco, só para concluir esse primeiro raciocínio, a gente pode falar de vários aspectos, de vários ângulos. Né? É claro que aqui a gente está falando de ferramentas do Profit Chart. Mas, obviamente, a gente vai estar falando, podemos falar de várias coisas voltadas ao trade. Então, além de apresentar, apenas descrever as ferramentas, a gente vai estar falando também de como elas vão poder nos auxiliar no nosso trade. Tranquilo? Primeiramente, pessoal, o nosso módulo de gerenciamento de risco. Onde que ele estava no nosso Profit Chart Pro? Ferramentas, lá em cima dos menus, ferramentas, opções, roteamento e gerenciamento de risco. De novo. Lá em cima, nos menus, menu ferramentas, eu vou até opções que é o painel que se refere às configurações do nosso Profit Chart Pro e das outras versões que eventualmente nós podemos ter, né, para configurações padrão do nosso Profit, da nossa plataforma. Clicamos em opções, vamos em roteamento, aqui vamos fazer customizações de roteamento. Em roteamento, vamos na aba que nos interessa, gerenciamento de risco. Essa é a aba que a gente vai estar tratando hoje. O que tinha anteriormente, pessoal, até o início do ano, até bem pouco tempo, questão aí de 2, 3 meses, o que já tinha no nosso Profit Chart Pro? O bloqueio da abertura de posição. Com base em qual critério? Ou em quais critérios? 2 em especial, que era o que, de novo, nós tínhamos anteriormente. O bloqueio, quando o mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo, também chamado de bloqueio de preço médio. Então, vamos supor, comprávamos, estávamos operando aí no mini dólar. Compramos no 30. Se o mercado descesse
em relação à nossa posição, ou seja, a gente estava em uma situação ruim para nós, o mercado está desfavorável em relação à nossa posição, nós estamos perdendo, compramos no 30 e o mercado desce, vai até o 29, por exemplo, não tínhamos como aumentar a nossa posição. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui para o min. E vamos dar um exemplo. Vou comprar aqui no 87. Vamos ver se ocorre o exemplo que a gente quer. Compramos no 87. Estamos utilizando o recurso que bloqueia o preço médio. O que ocorre? Se ficar no preço ou acima, certo? Até mesmo tenho como fazer o aumento da minha posição. Supondo que o mercado suba, vá até o 88, por exemplo, eu tenho como fazer o que também é chamado no mercado de preço médio para frente, preço médio positivo. Ok? Aumentar a minha posição quando o mercado está para frente. Por outro lado, vamos lá de novo. Estamos bloqueando a abertura de preço médio. Agora o mercado desceu. Né? Ocorreu o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Desceu até o 6,5. Vou tentar aumentar a posição. Não consigo. Estou bloqueado por perda de preço médio. Certo? Qual é a única saída para mim? Zerar a posição. Ok? O que nos facilitava esse recurso? Esse recurso, pessoal, é muito importante, porque ele mexe no ponto mais importante do nosso trading, que é o nosso mindset. Ele mexe conosco, ele mexe com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com o nosso comportamento. Se você está perdendo, você até pode, né, supondo que você não utilizasse esse recurso, você até pode aumentar a sua posição. Certo? Supondo que não existisse esse recurso, ou existe no seu profit e você ignora, não gosta de utilizar ele. O fato é o seguinte, se o mercado continuar descendo progressivamente para baixo, a sua perda aumenta, e não é uma perda gradual, dependendo do ativo que você está, se você está no dólar, se você está com uma posição alta, você já trabalha com uma mão alta. Se você aumenta a sua posição à medida que o mercado continua caminhando de maneira desfavorável em relação a ela, ou seja, comprou no 85, o mercado foi para 83, você compra mais, o mercado foi para 80, você compra mais, está fazendo preço médio, a chance de perda é muito grande. Em especial nos mercados futuros, são mercados muito voláteis, a chance de perda é muito grande. Então, o bloqueio por preço médio, o objetivo dele é exatamente evitar esse comportamento, moldar o nosso mindset. Tranquilo? Se eu tiver, deixa eu ver a sua pergunta, se eu tiver dividido a minha ordem em mais de um ponto, ele vai bloquear a minha segunda entrada? Sim, ele vai bloquear a sua segunda entrada se o mercado perder o seu preço médio da sua posição. Não tem como fazer isso, certo? Se posicionou, certo? Você se posicionou, tentou comprar mais, não vai ter como, ok? Você não vai conseguir abrir mais posições a partir do momento que você entrou em uma posição. A partir do momento que você entrou na posição. Comprou no 87. Tentou colocar, tentou abrir, aumentar a posição. Não vai ter como. Certo? Se perdeu o médio. Tranquilo? Até a gente já está falando apenas do que tinha anteriormente. Vamos dar sequência. E o outro recurso que já havia, bloqueio por saldo. O que é o bloqueio por saldo? É a nosso loss diário. A gente não pode falar de meta, até poderíamos colocar como meta diária de loss, mas não é o melhor termo. O melhor termo é o nosso loss diário. É o nosso limite de perda diária. Né? Nós, quando vamos operar day trade, pessoal, quando nós colocamos na nossa cabeça que nós queremos operar day trade, cada dia é um dia, certo? Cada dia é um leão que a gente vai ter que matar, né? É o termo que a gente utiliza.
É um leão por dia, como se fala. Ou seja, não tem, qual é o objetivo de falar isso? Não tem como você, por exemplo, ganhar num dia um valor X e perder X no dia posterior, no outro dia X e perde mais, quer dizer, você tem que ter um limite de perda, certo? Já tem que ter um limite de perda. Quando você trabalha de novo com operações intraday, não adianta você ganhar 100 num dia e perder 500 no outro. A conta nunca vai fechar. Ou mesmo ganhar 100 num dia, ganhar 100 no outro, ganhar 100 de novo no outro. 3 dias com ganho. Você está com 300 reais, conseguiu 300 reais de patrimônio, 300 reais de ganho nesse período e perde 800 no outro dia. No dia posterior, que seria o quarto dia, você perde 800 reais. Você devolve tudo que você tinha de ganho e você ainda tem perda, certo? Em relação ao seu patrimônio inicial. Bloqueio por saldo diário evita exatamente esse tipo de situação, né? O comportamento que é o quê? Nem todos os dias a gente vai estar bem. Eventualmente a gente pode ter um dia de ganho, ou mais de um dia de ganho, está numa maré positiva muito boa, e isso acontece com quase todo mundo, quase todos os trades. Temos marés positivas de ganho, marés positivas de vitória de uma maneira geral, o que não quer dizer que a gente vai manter isso a nossa vida toda durante o trading, se nós não tivermos na cabeça essa questão da gestão de risco. Isso aqui que eu estou passando, pessoal, para vocês, é uma coisa muito importante. A questão da gestão de risco de uma maneira geral. Isso é o que vai fazer muitas vezes diferença, porque nós temos um mercado de incerteza, né? A nossa estratégia muitas vezes pode não funcionar. O que vai nos salvar, nos recolocar no jogo, ou evitar que a gente saia do jogo, é realmente saber gestionar, né? E, por exemplo, o bloqueio para o saldo diário é um tipo de gestão que você pode utilizar caso você veja. Você compre, por exemplo, né, tem um dia especial, ganhe bastante dinheiro um dia que você teve muito ganho, um dia atípico, certo? Mas não adianta ganhar 1.000 num dia e perder 1.500 no outro, né? A conta não fecha. Independente dos valores que você estiver trabalhando, a conta não fecha. Onde que a gente vai? Ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco. Se você define isso aqui, você vai colocar um valor. Vou colocar aqui, por exemplo, colocando esse exemplo, 50 reais. Vamos para exemplificar. Se porventura eu nem sei quanto que está a perda da conta, vamos ver. Ó, eu ainda estou com a conta em aberto. Vou ver, ainda está em 20 reais. Vamos forçar aqui um pouquinho para acontecer o exemplo que a gente quer. Vamos perguntando aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vão me questionando. Desculpa, a gente ainda está tratando só sobre as ferramentas que tinham. A gente nem chegou ainda no que tem de novo. Como você viu que tinha 20 reais? Aqui, Marco, vai em roteamento e relatório de performance. Aqui vai mostrar o relatório de performance. Tranquilo? Vamos ver se o mercado colabora ao contrário para nós. Dá o loss que a gente quer, por exemplo. Oi, Lucas, pode responder a minha pergunta? Pergunta da Mônica. Sua pergunta, Mônica, qual foi exatamente? Teve tantas aqui, deixa eu buscar.
Olá, o que você vai falar hoje funciona para RT. O que acontece, na verdade, Mônica? Você não tem esse recurso, o módulo de gerenciamento de risco que você tem no Profit Chart Pro, certo? Então, a gestão de risco, de uma maneira geral, os conceitos de gestão de risco você utiliza para o seu mercado, para a vida do mercado, é claro. Mas das ferramentas, é claro que você vai ter no Profit Chart Pro. Certo? Que esse módulo aqui você tem no Pro. Ferramentas, opções, roteamento e gerenciamento de risco. Tranquilo? Certo? Pô, pessoal, está acontecendo o contrário, estou tendo gain. Esses recursos, de uma maneira geral, o objetivo de mostrar eles é ter o loss, exatamente. É bloqueio para o saldo diário. Vou fazer uma loucura aqui. Inverter a mão. Vê se pode, o cara quer perder e ganha. Acontece no mercado, é isso aí, né, Nelson? O exemplo, na verdade, é o seguinte, né? O mercado, para esses exemplos, quem já viu o webinário que eu fiz sobre trading stop, sabe que às vezes é uma questão chato para acontecer, porque depende do mercado. Né? E quando a gente quer mostrar o exemplo ruim, ele volta contra nós. Vamos aumentar a posição aí de venda. Ó, foi o que eu queria. Olha aqui, pessoal. Vou zerar. Ó, saldo líquido total. 66 negativo. 66. Eu aumentei a posição. Eu forcei, no caso, o loss, obviamente, para mostrar o exemplo para vocês. Com responsabilidade, né, pessoal? A gente está aqui na conta teste, mostrando sempre todo e qualquer exemplo que a gente está tratando é sempre na conta de simulação. O saldo, olha que interessante. O saldo líquido total é de 66 negativos. O que a gente definiu aqui no bloqueio para o saldo, que é quando estiver com perda no total da conta maior que, a gente está tratando do bloqueio para o saldo diário. Já estouramos o nosso saldo diário. Só para abertura de posição. Isso é claro que a gente esse recurso não vai funcionar se você tentar zerar. Se você tentar zerar a sua posição, ok. Se você tentar abrir uma posição, certo? Bloqueado por limite de perda. Ok? Então, exatamente como você colocou aí, Nelson. O bloqueio, ele não impede de você continuar perdendo, certo? A zerada, por exemplo, você vai depender do seu stop, etc. Ele vai impedir a abertura nova de posições. Até aí você já tem dois recursos muito interessantes. Só que o que entrou a partir de agora, pessoal, aí realmente, na minha concepção, agregou ainda mais. Né? Porque o que a gente for falar a partir de agora, esses dois recursos, o bloqueio de preço médio e o bloqueio por saldo, geram um recurso novo. Excelentes, recursos muito bons para a gestão de risco, mas os que entraram nessas últimas atualizações, eles aprimoram, certo? Vão aprimorar a nossa gestão de risco, vão aprimorar o nosso mindset e, por consequência, vão aprimorar a nossa performance. Ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco. Vamos voltar ali. Esses dois eram os recursos que entraram no momento anterior. E agora? O que nós temos hoje? O que tem entrado de ferramenta nova? Bloqueio por drawdown, bloqueio por trades negativos consecutivos, bloqueio por número de operações e bloqueio por horário.
certo? Essas são as ferramentas que entraram nessas últimas atualizações, ferramentas recentes de gestão de risco. Bloqueio por drawdown. A gente vai estar falando especificamente, mostrando cada um dos exemplos, né? Mas bloqueio por drawdown, o que é? Qual o objetivo dele? Evitar devolver tudo para o mercado. Esse é o objetivo. Fiquem na cabeça apenas, nesse primeiro momento, os objetivos. Bloqueio por trades negativos consecutivos. Evitar o que a gente chama de tilt psicológico. Bloqueio por número de operações. Evitar o overtrading. E bloqueio por horário. Evitar operar em horário não propício. Certo? Deixa eu pegar aqui alguma questão no chat. O que levaria a ultrapassar o limite diário? Pergunta do Nelson. Em relação ao que você fala, Nelson? O que levaria você como trader a ultrapassar o seu limite de perda? Muitos motivos. Um deles é a ganância, por exemplo. Né? Em especial a ganância. Né? Se você, por exemplo, não está num dia positivo, né, você provavelmente tende a piorar a sua perda. Né? A gente vai estar tratando agora de cada uma das ferramentas. Mas, em regra, é isso. Lucas, você esqueceu do drawdown? Eu mostrei aqui, Cris. Cris Aloys. Bloqueio por drawdown. Vou estar mostrando agora, tá? Que ela é a menos recente dessas três, mas entrou nessas últimas atualizações aqui, o bloqueio por drawdown. Eu já até mencionei em outros webinários este recurso, mas ele é relativamente recente ainda. Tá? Por isso que eu estou tratando ele como ferramentas novas aí de gestão de risco. Quais são os horários não propícios? Vou estar falando sobre isso também, Marco. Mas vamos lá. Sabemos as quatro. Bloqueio por drawdown, bloqueio por trades negativos, bloqueio por número de operações, bloqueio por horário. Vou voltar lá para o nosso Profit. Primeiramente, bloqueio por drawdown. Quando estiver com o drawdown na conta maior que determinado valor que a gente deseja. O que é o drawdown, pessoal? O drawdown é a amplitude ou o nosso declínio do topo do nosso patrimônio até o fundo do nosso patrimônio no dia. Vou abrir aqui o relatório que dá para mostrar a questão do drawdown. Vou aqui para o gráfico. Tá? Drawdown, de novo, pessoal, é o declínio, topo ao fundo. Topo do patrimônio até o fundo do nosso patrimônio. O topo do nosso patrimônio no dia de hoje, certo? E todos esses recursos são para o dia, são para as operações day trade que você está fazendo. O topo do nosso patrimônio no dia foi... Aqui... Foi R$10. Aliás, nem chegou a 10. Foi R$6. Eu estava fazendo algumas operações antes do webinário. O máximo, pessoal, que nós tivemos no nosso patrimônio foi R$6. Nós vamos dar um outro exemplo. Vamos colocar como 10 para não confundir tanto. Tá? Tentar trabalhar com números mais fechados, para não atrapalhar tanto o raciocínio. Vamos considerar que aqui fosse 10. Tá? Vamos colocar como 10 aqui, que é mais tranquilo de entender. O topo do nosso patrimônio é o nosso melhor patrimônio no dia. Vamos supor que depois dessa operação eu tivesse ganhado R$100. Então eu estava com 10, fiz uma operação, ganhei 100. Meu patrimônio novo, 110. Depois dessa operação, eu fiz uma nova operação, perdi R$30, por exemplo. Eu estava com 110, perdi 30. Meu patrimônio foi para 80. Fiz mais uma operação, estava no 80. Ganhei R$40. Estava com 80,
Ganhei 40. Meu novo patrimônio, 120. Tranquilo. Qual é o topo do meu patrimônio? É o meu melhor patrimônio no dia. Até então, 120. É o melhor patrimônio que eu tive durante o dia. Olha esse exemplo, pessoal, que está na tela. Tomando como base o 10. Tá? Aqui em cima. Tranquilo? Neste exemplo, pessoal, o topo do nosso patrimônio está aqui. O fundo do nosso patrimônio diz respeito ao nosso saldo, o nosso pior saldo no dia. 65. Certo? Então, nós temos o nosso topo do patrimônio e o nosso fundo do nosso patrimônio. O que é o declínio topo ou fundo? É o declínio do nosso melhor patrimônio até o nosso pior patrimônio. O dia começa no zero. Vamos colocar como esse exemplo. Começa o dia no zero. Ganho R$200. Qual é o meu patrimônio? 200. Qual é o meu melhor patrimônio? 200. Certo? Estava com zero, foi para 200. Faço uma operação e perco R$300. Qual é o meu patrimônio? Menos 100. Estava com 200, perdi 300. Menos 100 é o meu patrimônio. Ou seja, qual é o meu saldo total nesse caso? Menos 100. Esse é o meu saldo. Agora a pergunta é o seguinte: onde que entra o drawdown nessa história? Ele vai entrar onde? Qual é o objetivo dele? E até, inclusive, vocês podem estar vendo o drawdown aqui, pessoal. Ó. Declínio topo ou fundo. Tá? Qual é o objetivo dele? É estar mostrando para nós qual é o declínio de fato, certo? O que aconteceu de fato entre o nosso melhor patrimônio e o pior patrimônio. Então, isso é muito importante. E vocês vão entender o porquê que o drawdown é importante, que tipo de base a gente vai tomar para o drawdown. Uma coisa, pessoal, é o nosso saldo. O nosso saldo é sempre o cálculo entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. Até aí, ok. Agora, o drawdown, ele vai verificar para nós, é um dado que vai fornecer para nós a informação do que ocorreu no nosso trade no dia. Do ponto de vista do nosso melhor lucro até o nosso pior patrimônio que nós tivemos. Nesse exemplo anterior, vamos voltar para o exemplo que eu estava colocando antes. Estava no zero. Ganhei R$200, fiz uma operação, ganhei 200. Fiz uma outra operação e perdi 300. Tá? Qual é o meu saldo? Menos 100. Estou perdendo R$100 no dia. Meu saldo, menos 100. E o meu drawdown? Eu declínio de 200 até o menos 300. Então, é o declínio entre o 200 e o menos 100. Certo? Do 200, melhor patrimônio, até o menos 100, que é o pior patrimônio. Qual é o meu drawdown? 300. Outro exemplo. Começo no zero. O dia começou no zero. Ganho 100. Show de bola. Qual é o meu melhor patrimônio? 100. Perco 50. Qual é o meu pior? Qual é o meu drawdown? 50. Certo? Perco mais 20. Qual é o meu drawdown? 70. Qual é o meu saldo? 30. Fiz uma operação, ganhei 100, perdi 50, perdi 20. 50 mais 20, 70. 70 é o meu drawdown. O drawdown é o declínio que eu tive do meu melhor patrimônio até o meu pior patrimônio. Conseguiram entender, pessoal? Fui claro aí na explicação do drawdown? Pessoal, o drawdown não é um limite de perda que você estabelece no dia. O limite de perda que você estabelece no dia é o saldo diário, que eu estava falando antes. R$100.
Se você define que o seu limite de perda é R$100, se o seu saldo chegar a 100, você não tem mais como operar. Funciona o drawdown com o simulador? Sim, ele vai funcionar. Isso vale para operações ainda abertas ou suas que foram fechadas? Para operações também aberto. Me digam aí, pessoal, conseguiram entender o drawdown? Sim, não? Outro exemplo? Alguns falaram que sim, alguns falaram que não. Vamos dar outro exemplo. Olha só. Vamos tentar pegar algum outro exemplo para explicar, explicar o drawdown. A gente já vai estar falando qual é o objetivo dele. Tá? A gente já falou qual é o objetivo dele. Vamos lá. Alguns entenderam, alguns poucos aí não entenderam, mas tranquilo. Nosso patrimônio no dia começa no zero, certo? A partir daí vai ser feito o cálculo de drawdown, de limite, etc. Tranquilo. Fizemos uma operação no dia, certo? Qualquer ativo, e ganhamos R$100. Qual é o nosso saldo? Vamos por parte. Qual é o nosso saldo? Começa com zero, certo? O patrimônio é zero. Qualquer cálculo que a gente vai fazer a partir daí, tá? Começo com zero, ganho R$100. Qual é o meu saldo? Primeira coisa. Tenho zero, ganho 100. Meu saldo é 100. Beleza. Ganho R$50. Agora eu ganho 50. Qual é o meu novo saldo? Estava com 100 e ganho 50. 150, show de bola. Agora, eu perco R$200. Faço uma operação e perco R$200. Tá? Qual é o meu saldo? Menos 50. Até aí tudo tranquilo? Bem ok. Falam que sim, até aí tá tudo certo. Ok? Show de bola. Até aí tudo certo, tranquilo. Então, beleza. Nosso saldo até então é menos 50. Certo? Qual foi o nosso melhor patrimônio no dia? Pergunta. 150. Show de bola. 150 foi o nosso melhor patrimônio do dia. Vou repetir. Vou ser chato. Qual é o nosso saldo atual? 150. Coincidentemente, é o nosso pior patrimônio do dia. Vocês concordam comigo? Fiz 3 operações. Ganhei 100, ganhei 150, perdi 200. Menos 50 é o nosso pior patrimônio, certo? Coincidentemente, é o nosso pior, é o nosso saldo, é o nosso pior patrimônio no dia. O que vai ser o drawdown? O nosso melhor patrimônio no dia até o nosso pior patrimônio no dia. Então, pessoal, do nosso melhor patrimônio no dia, que foi o 150, até o menos 50 é quanto? Quantos pontos, quantos reais, quantos centavos? Nosso melhor patrimônio, 150. O nosso pior patrimônio, menos 50. O cálculo que a gente pode fazer para nos facilitar é somar o patrimônio com
é a soma. A gente vai ter que colocar meio que uma anotação. Vamos colocar uma anotação aí nesse cálculo. Soma o patrimônio com nesse caso, soma o melhor patrimônio com o pior patrimônio. 200. O seu drawdown é 200, exatamente. Conseguiram pegar, pessoal? Me digam aí se deu. Deu para pegar a ideia? Tranquilo, vamos seguir nesse exemplo aí. Nosso saldo é menos 50. Mas eu ganho 50 reais, vamos dar um exemplo. Vou ganhar 50 reais. Mudou alguma coisa do meu drawdown? O que vocês acham? Estava com o meu saldo menos 50. Ganhei 50. O meu drawdown muda sim ou não? Não muda. Por quê? Não vai mudar o drawdown. O drawdown não vai mudar. Por quê? Porque o meu pior patrimônio foi menos 50. E o meu melhor patrimônio foi 150. Então não vai mudar nada o meu drawdown. Qual é o meu saldo atual? É zero. Eu estava com menos 50, ganhei 50. Meu saldo atual é zero. Certo? Então não vai mudar nada no nosso drawdown. Mas aí eu fiz uma operação e ganhei 300 reais. O que eu vou ter que pensar se eu quiser fazer Porque isso, na verdade, o PROC já vai dar, né, pessoal? O declínio máximo, topo ao fundo, o PROC sempre vai dar. Eu estou apenas passando a ideia para vocês entenderem o cálculo, o que está por trás do cálculo, no caso, para poder agora fazer a aplicação. Ganhei 300 reais. Qual é o meu drawdown agora? Mudou, primeira coisa, mudou meu drawdown, sim ou não? Claro, porque alterou, mudou, né? Porque alterou o meu melhor patrimônio. Exato, perfeito, pessoal. Então, o que a gente fica de resumo? Qual é o nosso raciocínio? Se mudar o melhor patrimônio, mudar Se mudar... Aliás, até corrigindo, desculpa que o exemplo não ficou bom. Como a gente estava indo por partes, não ficou bom o exemplo. Mas se mudar o nosso pior patrimônio, certo? Se mudar o nosso pior patrimônio, não melhor, desculpe, até vamos reiterando aí que a explicação a partir daí não ia ficar 100%. Se mudar o nosso pior patrimônio em relação ao nosso melhor patrimônio inicial, ou o nosso melhor patrimônio anterior, muda o nosso drawdown. Vamos dar um outro exemplo, um pouco melhor, para melhorar um pouquinho a explicação. A gente estava com menos 50, vamos para o zero. Perdemos 200. Perdemos 200 reais. O nosso melhor patrimônio que a gente tinha, 150. O nosso saldo, menos 200. Nosso melhor patrimônio, 150. O nosso saldo atual, 200. Menos 200, desculpe. Nosso melhor patrimônio, 150. Nosso saldo atual, menos 200. Mudou o nosso drawdown, sim ou não? Agora o exemplo que eu queria passar para vocês. Sim, o drawdown mudou. Se no primeiro momento a gente estava com 150, o nosso melhor patrimônio foi 150, só que agora o nosso pior patrimônio é menos 200, o drawdown é 150 mais 200. O melhor patrimônio mais o pior patrimônio, 350 o nosso drawdown. Perfeito, pessoal. Show de bola. Show de bola, pessoal. É exatamente isso que eu queria que vocês ficassem em mente. Porque agora a gente vai entender o porquê. Demorou um pouquinho na explicação, mas agora a gente vai entender o porquê. Qual é o objetivo de fazer um bloqueio por drawdown? É evitar, na verdade, devolver tudo para o mercado. Vamos supor, pessoal, que eu faça um bloqueio para o drawdown de 500 reais.
Se o meu drawdown for 500, eu não consigo operar. Vamos supor que aí, nesse contexto, eu faço um estabelecimento com base no meu trading, com base no meu operacional, e aí começa, na verdade, o day trading, começo a operar, ganho R$1.000. Show de bola. Tô grande, ganhei R$1.000. Tô bem no meu operacional. Ganhei 1.000. Se eu estabeleço, pessoal, que o meu drawdown máximo, meu bloqueio por drawdown é R$500, se eu fizer uma operação e perder R$500, eu não consigo mais operar. Nesse contexto, como é que vai ser? Ganhei R$1.000, faço uma operação e perco R$500. Qual é o meu drawdown? Faço uma operação, faço um trading, ganho 1.000. Faço mais um trading, perco 500. Qual é o meu saldo? Respondo aí. 500. Qual é o meu drawdown? 500 também, exatamente. O que aconteceu nesse exemplo? Eu bloqueei a abertura de posições com base no meu drawdown. Ou seja, se eu ganhei R$1.000 no dia, eu vou devolver esses R$1.000 ou até mesmo devolver mais para o mercado? Não. Claramente não. Certo? Ganhei R$1.000, vou perder 2.000. Olha o andamento, olha a caminhada do nosso trade, pessoal. Ganhei R$1.000. Vamos supor que eu não utilize esse critério, não faço seleção, não faço nada. Apenas continuo operando. Ganhei 1.000. Ganhei mais 1.000. Estou com 2.000 no meu saldo. Vou continuar operando até devolver esses R$2.000? Estou pegando exemplos grandes, porque isso acontece, é muito comum isso. Certo? Então, é muito importante a gente ter em mente isso, né, pessoal? O drawdown ele evita que você devolva tudo para o mercado. Devolva o seu ganho e até mesmo faça você entrar em loss diário. Faça entrar na sua meta, às vezes, diária de perda. Vamos dar um exemplo. Nesse mesmo exemplo aí, vamos supor que o seu saldo máximo, você faz o bloqueio da abertura de posição quando o seu saldo for R$500. Ou seja, quando você estiver com saldo, lucro menos prejuízo de 500, não tem como abrir a posição. E o seu drawdown, você define que é 300. Vamos dar um exemplo. 300 é o seu drawdown. Tranquilo. Fiz uma operação, ganhei R$1.000. No dia. Estava no zero, ganhei 1.000. Qual é o meu saldo? É 1.000. Ok? Meu saldo é 1.000. Faço uma operação de novo. Perco R$300. Qual é o meu novo saldo? 700. Show. Entrou no meu limite de drawdown, sim ou não? Eu defini que o meu drawdown era 300. Entrou no meu limite, sim ou não? Sim, entrou. Qual é o meu saldo que eu tinha definido? Meu saldo inicial. O limite de saldo financeiro que eu tinha definido. Menos 500. Se lembra? Estava dando exemplo ali. Menos 500 era o limite de saldo. Eu cheguei próximo do meu limite, hoje, no dia de hoje, sim ou não? Vamos de novo. Faço um trade, ganho 1.000. O meu drawdown eu defini que o máximo dele é 300. Perco esses 300 e estou com R$700 na conta. Tranquilinho. Estou tranquilo. O meu limite de perda máxima que eu defini do meu saldo do dia é R$500. Ou seja, se eu perder R$500, estou tranquilo, não opero mais. Agora, pessoal, aí que está a sacada que muda o jogo. É o divisor de águas. O saldo ele só vai mostrar lucro menos prejuízo. Mas o drawdown ele vai mostrar muito mais, pessoal. Ele vai mostrar, o número que vai mostrar qual foi o declínio, o que aconteceu com o nosso trade.
desde o nosso melhor patrimônio do dia, R$1.000, R$500, R$100, e aí para eu chegar no meu saldo, o que teria que acontecer? Eu teria que perder R$1.500, certo? Desde os 1.000, tá? Ganhei 1.000. Para eu chegar no meu saldo diário, eu teria que perder R$1.500, que seria o meu drawdown. Olha que loucura seria se eu continuasse operando e devolvesse tudo para o mercado, devolvesse todo o lucro de R$1.000, e além de devolver o lucro, eu ainda perderia mais R$500, certo? Perderia todo o meu lucro, perderia mais 500, ficaria em loss no dia e psicologicamente, emocionalmente, é ruim, certo? Você saber que você estava em ganho, você ter essa ciência que você estava em ganho e acabar entrando em uma perda, entrar emergindo numa perda. Então, quero perguntar para vocês, conseguiram entender o raciocínio em cima do drawdown? A importância de você ter um drawdown diário? O drawdown vai mostrar, basicamente, o que aconteceu. De novo, o que aconteceu do seu melhor patrimônio? Certo? O melhor patrimônio que você teve no dia. Seja R$500, seja R$100, seja R$50, certo? Você não tem como devolver tudo para o mercado e ainda entrar numa perda. E se começar o dia perdendo? É o mesmo raciocínio. Começou o dia perdendo. Depende de quanto você define, né? Vamos supor. Vamos dar um exemplo. Começa o dia no zero, tranquilo. Você definiu que o seu drawdown é 300 e o seu limite de saldo diário é 500. Tranquilo? Até aí? Define que o seu drawdown é 300 e o limite do seu saldo mínimo é 500. Ou seja, você tem que perder R$500 para parar o dia, do ponto de vista de saldo, e R$300 do ponto de vista de drawdown. Bom, vamos dar esse exemplo. Fiz a abertura de uma posição. Tá? Fiz a abertura de uma posição. Perdi R$200. Consigo continuar operando, sim ou não? Sim, continuo operando. Perco mais R$100. Continuo conseguindo operar, sim ou não? Vamos de novo. Perdi R$200. O limite do meu drawdown é 300. Perco 200. Certo? O meu limite eu estabeleci... Assim, sim, entendi. Tá, vamos tomar com base a partir de. Beleza, tranquilo. Vamos dar vamos usar outros números, porque o drawdown realmente você define a partir de tal saldo, tranquilo. Vamos dar um exemplo de novo. Estamos com 0. Definimos que a partir de 300 é o nosso drawdown diário. E o nosso saldo a gente coloca, vamos supor que a gente queira perder menos 500. Vamos dar um exemplo. Tranquilo. Perdemos 200. Continuamos operando, sim ou não? Como vocês falaram, sim. Perco mais 200. Vou conseguir operar, sim ou não? Não. Estourei o meu limite de drawdown. Não vou nem chegar perto do meu saldo. Certo? Nem perto do meu saldo eu cheguei. Agora, vamos dar um outro exemplo. Com os mesmos critérios que a gente estabeleceu. 300 para o drawdown e 500 para o saldo. Tá? Esses mesmos exemplos. Perco R$200. Tá? Perco 200. Meu patrimônio é menos 200. Ganho 1.000. Qual é o meu novo patrimônio? 800. Show de bola. Ganho mais 1.000. Qual é o meu novo patrimônio? 1.800.
Agora eu faço um trade, pessoal, estou com 1.800. Faço um trade e perco R$500. Perdi, zerei 1.300. Vou conseguir operar sim ou não? Não. Por que eu não vou conseguir operar? Qual foi o drawdown aí que acabou ocorrendo com a minha conta? De 1.800 para 1.300. R$500. Vocês concordam que foi 500, né? O drawdown. E qual foi o limite que eu estabeleci? 300. Então, se eu deixei a operação correr, certo? Por causa do meu estoque, por exemplo, é uma coisa. Ou seja, deixei uma operação correr, estopou, perdi R$500 nessa operação. Show. Vou conseguir operar sim ou não? Não vou conseguir. Porque o limite que eu estabeleci do meu drawdown é menos 300. Certo? A partir de R$300 eu não conseguia mais operar. O drawdown, pessoal, em suma, vai resguardar o nosso lucro, evitar que a gente cometa a loucura de devolver tudo para o mercado. Vamos ver a pergunta. Se estabelecer o limite de drawdown de R$100, este for a única operação com prejuízo dentre outras anteriores, com saldo e lucro bruto de R$1.000. Ó, se você estabeleceu um limite de drawdown de R$100, ok? Se você estabeleceu um limite de R$100, foi o limite que você estabeleceu. R$100, a partir de R$100 você não vai conseguir operar. Se você fez uma operação, perdeu 150, tem que entender o seguinte, o drawdown, o limite de operação, no caso, o bloqueio por drawdown ou o bloqueio por qualquer ferramenta que você utilize do gerenciamento de risco, não vai zerar a sua operação, certo? Não vai zerar arbitrariamente a sua operação. Ela vai evitar que você abra novas operações. Tá? Você não vai conseguir abrir novas operações. Fazer abertura de novas operações. Tranquilo? Conseguiu entender? Ah, mas essa operação foi a única que eu tive loss de 150. Mas beleza, você definiu que o drawdown era 100, por exemplo. Não vai conseguir abrir uma nova operação. Certo? Isso é só o drawdown, pessoal. A gente ainda tem que falar de 3 coisas. Nosso horário está apertado, mas não podemos deixar de falar essas 3 coisas. Bloqueio por trades negativos consecutivos. Aonde? Vamos lá. Quando o número de perdas consecutivas for maior que 3, por exemplo. Eu já acho um número o suficiente. Se você faz 3 trades que você tenha perda, certo? Abertos ou fechados, você, em regra, você já está incorrendo no erro de mindset. Por quê? Porque nem todo dia, aquela coisa que a gente estava comentando antes, nem todo dia a gente vai estar bem para operar. É nesse dia que é o dia que o mercado vai nos pegar no contrapé. Certo? No dia que você já tem o prejuízo, é o dia que você mais tende a ter prejuízo. Por quê? Porque é um dia que você já está com o mindset, já por algum motivo, já afetou o trade, já afetou o mindset. Certo? E a gente não pode deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Não podemos incorrer em erros consecutivos de trade. Se você quer ver um dado bem interessante do seu operacional, você faz o seguinte. Vai no roteamento, em relatório de performance, e pegue, por exemplo, os últimos dias. Pegue, por exemplo, o mês de junho, por exemplo. Vou dar um exemplo. E veja esse dado aqui, ó, maior sequência perdedora.
Isso aqui vai mostrar para você a sequência de trades negativos que você teve. E aí você vê na sequência quando que ocorreu. Se foi num dia, se foi no intervalo de 2 dias. E faça uma comparação, por exemplo, no que foi a sua sequência perdedora junto com o seu patrimônio. Veja a perda ou até mesmo o drawdown que você teve nesse dia, nesse período, nessa semana. Se você está operando lá de manhã, certo horário que tem liquidez, faz um trade e perde. Faz um outro trade, perde de novo. A luz amarela já está ligada. Faz outro trade e perde. Aí realmente, pessoal, é um momento de, no mínimo, respirar. Dar uma respirada. Vai tomar um café, vai tomar uma água, vai brincar com o cachorro. Quer dizer, não tem como você acabar incorrendo em erros consecutivos, perder 10 trades, perder 5 trades. E isso acontece, pessoal. Isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com analistas, provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Acontece com qualquer trader, que faz parte da vida do trader. Não adianta. Nós, como trader, a gente está submetidos a... O nosso comportamento é o que nos submete, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de mercado. E o aspecto que mais pega é o mindset, não adianta. É mais do que a técnica, mais do que o setup perfeito que a gente pode ter, ou mesmo a técnica perfeita, seja você operador de tape reading ou de análise técnica, não importa. O mindset, ele acaba pegando muito mais, né, acaba fazendo uma influência muito maior no nosso trade do que propriamente, às vezes, a técnica. Às vezes, é mais que 80% é o mindset. Né? E aí, o mindset é o mais difícil de você dominar. Muito mais complicado que a técnica. Saber dominar o próprio comportamento durante o trading é o mais complicado. E essas ferramentas acabam nos mostrando, esses dados do relatório de performance, de uma maneira geral, mostram como é que a gente acaba agindo em cima do nosso trading, como é que o nosso comportamento ele reage diante dos eventos, das ocorrências do trading. E aí, vamos analisar o cenário seguinte. Tive 3 perdas consecutivas. A tendência, por causa do nosso mindset, por motivo do nosso mindset, de nós continuarmos perdendo é muito grande. Né? E aí é o conceito que eu trago aqui, que é evitar o tilt psicológico. Isso aqui é um conceito até um pouco do poker, né, pessoal? Talvez aí quem já jogou poker ou joga ou gosta de poker, eu gosto bastante. Né? Quando eu faço essa comparação, eu gosto bastante de fazer a comparação poker com o mercado financeiro. Eu acho que tem muito da parte psicológica, né, entre esses dois, se você pode falar mercados, ou o poker sendo esporte, por exemplo, ou hobby, não importa. O que importa é a parte psicológica. O que é o tilt? É aquela coisa, você se perdeu. Né? Perdeu 3, perdeu 6. Perdeu 6, perdeu 12. É aquela coisa. Os trades negativos, à medida que a gente acaba perdendo, pessoal, se nós nos deixamos nos afetar por trades consecutivos negativos, e é uma tendência, a gente não consegue bloquear, parar de operar, respirar, a tendência é que a perda se concretize em valores muito maiores, em números de trades muito maiores. E aí a gente consegue estabelecer um parâmetro. O que eu acho bom? 3 trades negativos no dia, em um período pequeno, na manhã, por exemplo, já é motivo da gente dar uma respirada, dar uma tranquilizada e realmente saber que nem todo dia é o dia do caçador. Mas você pode estabelecer outro critério com base, claro, em cima do seu operacional. Né? Que esses conceitos são conceitos que nos auxiliam, mas não são conceitos travados. Se você vai me perguntar o que você acha disso, o que tu acha em relação a isso, quantos trades eu devo parar? Minha opinião, 3. Mas o analista de mercado falou que é 5. A partir de 5, tranquilo. Aí vai de cada um. O que eu faço? 3.
Se eu tiver mais que isso, perdi 3, não opero mais. Porque eu sei que esse número, primeiro, já está me trazendo um prejuízo, muito provavelmente já está trazendo um prejuízo para mim. E 2, a tendência de eu continuar perdendo é muito grande. Porque eu já vou dar o tilt, eu já vou querer operar por operar. Eu não vou para o mercado para buscar oportunidade, eu vou para operar. Né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, até comentando com colegas, amigos do mercado, que nós traders, a gente tem a seguinte dificuldade, né, pessoal? Talvez vocês compartilhem comigo do mesmo sentimento. Como é complicado, às vezes, a gente conseguir moldar o nosso comportamento, porque a gente senta na cadeira, né, fazemos o nosso plano de trade, pegamos o nosso cafezinho, tomamos, começamos a operar, mas a gente, muitas vezes, a gente já chega com o objetivo de operar, e não com o objetivo de buscar oportunidade, que é uma coisa grotescamente diferente. Uma coisa é você chegar no mercado, olha para a tela, vê a oportunidade e opera. Agora, a gente não pode operar por necessidade, né? E esse é uma coisa que aparece bastante quando você já está operando e perdendo. É operar por necessidade. Porque você quer retomar o que você perdeu, certo? Ou mesmo retomar até a confiança. Só que o saber parar é muito importante. Por que não determina um tempo mínimo para que seja mudado o gerenciamento de risco? Com isso evita que nós nos sabotamos. Não entendi muito bem a sua pergunta, Ulisses. Você queria que tivesse um limite mínimo de tempo? Eu entendi. Se você só poderia mudar a cada 30 minutos, 3 vezes no dia. Entendi. Olha, é uma boa sugestão. Inclusive, faz o seguinte, por gentileza, manda para sugestões@nelogica. Vou colocar o contato aqui para você. sugestões@nelogica.com.br sugestões@nelogica.com.br. Pessoal, todo esse papo que eu estou tendo aí com vocês é papo de trader para trader. Aqui a gente fala de operador para operador. Eu falo isso para vocês. Esse mês, por exemplo, eu opero dólar. Eu opero só opero dólar, por exemplo. E nos dias aí que teve bastante volatilidade, tive ganho e depois acabei, por exemplo, tendo perda. Eu percebi que eu tinha que retomar o meu operacional, estudar novamente alguns aspectos que eu estava estudando para poder voltar. Isso é demérito? Claro que não é demérito. Eu como trader, você como trader, você depende do seu financeiro. Né? Não importa se X ou Y ganha, não importa. Se o seu amigo está ganhando dinheiro ou o outro está perdendo dinheiro, o que importa no fim das contas é o trader, efetivamente o trader, ele tem que saber que no fim das contas vai depender de você do ponto de vista de gerenciamento. Certo? Tal pessoa ganhou X, às vezes o mercado financeiro é complicado por isso. Né? A gente acaba vendo cifras e patrimônios e acaba... por exemplo, essas são coisas que a gente não pode deixar se afetar pelo nosso trading. Saber que muitas vezes não é demérito você parado de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, pelo contrário. Né? Para retomar a confiança, rever as coisas que são importantes. Não é demérito. Ao contrário. Você não tem que provar nada para ninguém. O que vale no fim das contas, para o trader, o que vale no fim das contas é o dinheiro na conta, no bolso e o patrimônio, em especial, resguardado. O que mais, pessoal? Bloqueio por número de operações. Já tínhamos o bloqueio por limite de perda, né? Por limite de perdas consecutivas. Agora você também tem o bloqueio por número de operações, que evita o overtrading. O que é o overtrading? Excesso de operações.
Lucas, como é que eu vou saber o que é um overtrading para mim? Depende de alguns fatores. Como você pode identificar um overtrading? Você pode ir no seu relatório de performance, tá? Você faz um relatório de performance, você pega, por exemplo, da metade do mês, vamos dar um exemplo. Você pega da metade do mês e você olha esse número aqui, ó, número total de operações. Número total de operações. Divide pelos dias que você estava analisando e aí você vai ter uma noção do a sua média de trades diários. Vamos dar um exemplo. Você opera pela manhã, tá? Eu acredito, posso estar errado em relação a isso, mas eu acredito que você provavelmente não opera o dia inteiro, opera, por exemplo, um turno pela manhã, opera só pela tarde, tá? Beleza. Opera só pela manhã. Pela manhã, eu faço 5 trades, vamos dar um exemplo. Tenho uma média de 5 trades. Pode passar um pouco disso, faço às vezes 7, às vezes faço 3. Agora, se eu tenho uma média de 5, 6, 7 trades, não tem sentido que eu faça 15 num dia. Eu estou dobrando a minha média. Isso é overtrading. Overtrading é ruim por quê? Primeiro motivo em especial. Se eu verifico que eu estou fazendo overtrading, eu provavelmente não estou sendo atento às estratégias que eu montei, a estratégia base que eu montei. Então, eu estou tentando entrar em qualquer trade, estou entrando em trades que não precisava, estou gastando corretagem, estou até mesmo perdendo em alguns trades que eu estabeleci. O overtrading é isso. Muito trade, muito clique. Muito clique é ruim. A gente tem que clicar quando a gente tem convicção. Ou quando a gente espera, a gente tem 100% de convicção, a gente nunca vai ter. Mas quando nós estabelecemos alguns padrões, alguns critérios de ganho e perda. Certo? Se a gente toda hora vai entrar no trade, compra, vende, a gente não é HFT. Então, a gente até brinca, né? Às vezes quando a gente está no mercado financeiro, está com alguns outros colegas operando, a gente até brinca, né? Olha, hoje tal pessoa foi igual a um HFT, igual a um robô. Clicou demais, ficou clicando o dia inteiro. É ruim isso. Isso é uma coisa que nós temos que também ter esse conhecimento. É saber que tem um limite de operações diárias. Primeiro, voltando aos conceitos. O primeiro é pela possibilidade de análise. Saber analisar o trade e o porquê você está entrando. Se você entra num trade, você tem que estabelecer o seu ganho e a sua perda. Certo? Tem um motivo. Ah, mas eu entrei por um motivo. Qual foi o motivo? Ah, porque cruzou tal média. Ou porque determinado player comprou e deixou lote no book. Ou porque determinado player tem 3 players agindo. Está tendo uma pressão de compra muito forte no 85. Vou dar um exemplo. Tem um motivo, tem uma razão para isso. Agora, comprar por comprar ou vender por vender, acontece? Acontece. É aquela coisa, ou mesmo você fugir do seu plano, começar a inventar. É ruim você inventar trade também, e acontece bastante. Você tinha um conceito, você ia comprar por tais e tais e tais motivos, e ia vender por tais e tais e tais motivos. Daqui a pouco está comprando, onde nem viu compra, vendendo onde nem viu venda, já virou cassino, já virou jogo, já ficou complicado. E o que nos profissionaliza, né, é realmente esse tipo de análise, é saber, claro, tem um limite de trades que eu vou fazer, não passo desse número de trades, porque já cliquei muito, possivelmente já estou cansado também. Então vocês veem várias coisas que são evitadas quando a gente quebra o overtrading. Ah, Lucas, eu sou scalper, faço 20, 30 operações no dia. Ok, a análise que a gente tem que fazer é em cima da média do nosso dia. Está tendo lucro com muitas operações? Claro, mas muitas operações o mercado você pode ficar o dia inteiro operando, o que não quer dizer que você vai ter lucro, mas você pode ficar o dia inteiro operando. A questão final é, isso está me levando a ter lucro ou não? E também,
Isso está me auxiliando no meu trade? Eu estou conseguindo verificar as oportunidades de fato? Ou estou operando por operar? Considera compra e venda? Não, é uma operação. Né? Quando você abriu uma operação, Kleber. Vamos supor que abriu uma operação no mini, abriu uma operação sei lá, no índice. Duas operações. É a questão da abertura da operação. Certo? O ponto é a abertura da operação. Tranquilo? Lucas, sei que está fora do assunto, mas como está na tua tela, eu ainda não consegui verificar se nele que eu vou te pedir. Como você utiliza a quantidade acumulada de agressão? Eu já comento isso, tá, Nelson? Eu já comento isso com você. Só vou dar o último conceito, que é a questão do horário, que eu vi que tinham me questionado, que é o último bloqueio que nós temos. Então, bloqueamos aí por número de operações, definimos uma média diária e definimos um limite que a gente não consegue mais operar. Definimos o número de trades negativos, 3 trades, 4 trades, né, a partir de 3 trades, a partir de 4 trades. Definimos um drawdown a partir do horário. O que é o horário? O que é importante? Isso é muito relativo ao que eu vou estar falando, pessoal, porque é uma coisa que não vai se aplicar sempre, mas pode se aplicar. Exemplo, você opera de manhã e pela tarde. Se você operou de manhã, certo? Tem dois contextos, aí você vai ter que verificar no seu trading. E é muito comum você ganhar de manhã e você entregar tudo à tarde. Ganhou de manhã, perdeu de tarde. Certo? Ganha de manhã, perde de tarde. Isso é comum. Principalmente quem opera os ativos, aí no caso, os ativos do mercado futuro, mas o mercado Bovespa de maneira geral também. Por que eu falei bastante da manhã? Porque é o período que as bolsas mundiais estão mais ativas. No caso, a nossa manhã América Latina, é o horário, que seria a nossa manhã, é o horário onde está mais ativo também as bolsas americanas, né? Então, é um período importante, é um momento importante. Geralmente um momento com bastante liquidez, um momento com bastante oportunidade. À tarde, geralmente, não é regra, porque qualquer coisa pode mudar. Pode ter mudança por causa de eventos econômicos, por discursos de Banco Central, por decisão de taxa de juros, que geralmente também acontece pelo período da tarde, decisão de juros americanas ou brasileiras, no caso seria o BC, o Bacen, né, que geralmente não acontece na nossa manhã, então envolve vários fatores. O que você pode verificar no seu trade é exatamente isso. Você tem o costume de ganhar de manhã e perde à tarde. Ou mesmo opera durante a tarde e você vê que a partir das 4 horas, depois do ajuste, 4h30, você já começa a perder. Começa a operar, o mercado já está mais parado, não tem tanta oportunidade, devolve para o mercado. Então, o objetivo desse recurso é fazer você bloquear a abertura de operações com base em horário, claramente, porque certamente, a partir de determinado horário, você não tem muito êxito, você já verificou que não consegue operar bem a partir desse horário, certo? E aí que é a sacada. Aí que é o grande raciocínio. Em especial, isso pode variar. Esse é bem relativo, esse conceito. Na minha visão, até mais do que outros. Todos esses conceitos são relativos. Drawdown, ele não tem um limite. É R$100, é R$500. Depende de quanto que você opera. Depende de 1 milhão de fatores. Limite de perdas consecutivas. Eu já acho que já tem
essa banda é um pouco menor, não tem como perder 10 vezes, por exemplo. Mas até tem uma relatividade, ele bota 3, 4, etc. Número de operações também depende, claro, do seu operacional, mas 150 é muito. Vocês vão concordar comigo, 150 de manhã. Claro que eu estou pegando exemplos bem grosseiros, né? Mas é para entender mesmo. A partir do horário é ótimo, mas depende muito do seu operacional. Eu opero só de tarde. Não adianta você bloquear a operação a partir do meio-dia, claro. Né? Mas você opera à tarde e verifica que os primeiros momentos da tarde você se dá bem e os últimos momentos da tarde, que geralmente o mercado está mais parado, você devolve para o mercado, está bloqueado, então você pode utilizar esse recurso. Beleza? Boa tarde, seria possível personalizar o horário de bloqueio de operação? Nós, Alexandre, eu já recebi essa sugestão, já categorizei, já encaminhei para a área de TI. Tá? Já está lá com eles. Aí depende, na verdade, do pessoal estar fazendo a avaliação, né, vendo como é que isso pode estar sendo incluso no Profit. Eu achei legal as melhorias, mas como afeta também a conta de simulador, pode ter uma opção marcar cada função dessas para não ser aplicado na conta de simulação. Enviei a ideia para eles, acredito que isso não tem muita função. Ulisses, Ulisses e Wilbes, que vocês encaminharam, eu por gentileza pedi que vocês encaminhem o e-mail apenas para ter categorizado, né? Isso para ver como nós podemos incluir no Profit, tá? Toda sugestão, e nós somos bem abertos a isso, né, pessoal? É aberto para vocês olharem, verem o que se adaptam, verem o que acham interessante. Tenho certeza que os recursos agregam, incrementam, sempre vão incrementar, mas sempre tem alguma ideia, alguma personalização, alguma customização. Então, fiquem à vontade de mandar para o contato, sugestões@nelogica.com.br nelogica.com.br. Então, mandem lá, a gente vai estar dando uma olhada. Se eu quiser comprar para swing, não vou conseguir se definir o horário, você não vai conseguir, Kleber. Porque aí você bloqueou a abertura de operações, né? Então, se bloqueou, se bloqueou. Tranquilo, pessoal? Mais dúvidas? Teve alguém que perguntou sobre o saldo de agressão. Eu uso esse recurso, para falar a verdade. Tá? Eu opero para o tape reading. Tá? O meu tipo operacional é para o tape reading. Eu opero pelo horário da manhã. Então, operando pela manhã, eu utilizo, claro, é um recurso que eu utilizo também. Geralmente, o que eu estou vendo? Né? O objetivo, geralmente, de entender é porque o saldo de agressão ele vai fazer um acumulado, tá? O cálculo dele é o acumulado entre as agressões de compra e venda. Sabendo que as agressões de compra e venda, né, é o que move o mercado, porque o que move de fato o mercado é a agressão, é o consumo de ordens, certo? É o consumo da liquidez do mercado, que é o que move o mercado. São os participantes agredindo na compra, que faz agredindo no lado da compra, que faz o preço descer, ou agredindo nas ofertas de venda, no lado da venda, que faz o preço... Aliás, desculpe, agora já me atrapalhei no conceito. São é a agressão, certo? Que faz o preço se mover, certo? Para um lado ou para o outro. Ok? Então, sabendo que a liquidez do mercado, vamos desde o início, né, para não confundir muito a explicação, mas sabendo que a liquidez do mercado são as ofertas de compra e venda, é a agressão de venda no lado das ofertas de compra
que faz o mercado descer, e a agressão de compra nas ofertas de venda, que faz o mercado subir. Certo? Isso é o que de fato move o mercado. Não são as ofertas que movem o mercado. São as agressões, são os trades. E os trades é aquilo que eu já comentei em outras webinars, né, pessoal? O trade é quando alguém aceita as ofertas de compra, aceita as ofertas de venda. Qual modo de a gente utilizar? A gente até pode abordar no outro webinar mais especificamente, modos de uso. Inclusive, a gente tem um webinário sobre isso, junto dos nossos parceiros educacionais aí que elaboraram junto a quantidade de acumulados de agressão. É verificar, primeiro, para onde está indo o nosso acumulado de agressão e se, dependendo de onde ele está indo, se o mercado se move ou não. Certo? Vou tentar pegar um exemplo aqui, pessoal. Isso aqui, ó, foi uma atuação a partir daqui, ó, isso no horário das 10h30, mais ou menos. Hoje eu não operei, para falar a verdade. Hoje eu não operei, então estou passando um conceito bem por cima, só para você, Nelson, que tinha perguntado, entender mais ou menos como é que funciona. Aqui, por exemplo, a partir das 10h30, certo? 10h30, 10h50, foi um horário que teve uma atuação de venda bem clara, certo? O mercado, ó, ele estava vindo, certo? Veio mais ou menos aqui, ó, do 2 até mais ou menos o 8, ou seja, teve uma atuação de venda aqui, o mercado desceu, mas você pode ver pelos candles que foi extremamente brigado, certo? O que nos identifica? Sim, teve uma atuação de venda aqui, muito provavelmente, tinha bastante oferta de compra, não posso dizer 100% porque eu não olhei, não sei exatamente o que aconteceu nesse período. Mas, basicamente, vou pegar de novo aqui, o horário das 10h50 aqui. Basicamente, aqui, por exemplo, já poderia se caracterizar como uma operação de venda. Minha concepção. Tá? Porque teve uma atuação de venda aqui, nessa região, certo? Uma atuação de venda nessa região, certo? Que foi a partir da máxima. Então, é um bom critério que a gente possa utilizar, a questão de ser uma atuação de venda, por exemplo, num preço que o mercado cansou. O mercado cansou, chegou em um ponto de máximo, o mercado cansou, não teve agressão para cima. Começou uma atuação de venda. Tinha compra, mas começou uma atuação de venda. Só que o mercado hoje desceu bastante, né? Hoje o mercado teve aí, acabou descendo, e quando eu digo bastante, em especial a partir do 30. Fazia um tempo aí que não ficava para baixo do 30. O mercado estava trabalhando entre o bola e o 40, 50 até. E hoje o mercado acabou ficando para baixo. O que a gente tem que saber identificar de uma maneira geral? É o saldo. O que vai nos dizer o saldo? Para onde o mercado está indo, ou seja, qual é a variação do saldo, a gente vai ter que fazer o uso disso em conjunto com o Times and Trades, porque o acumulado é o acumulado de agressão. Então, só a agressão de compra menos a agressão de venda é o order flow, chamado order flow. Agressão de compra menos agressão de venda. Para onde que está indo? Qual é a pressão de compra? A pressão de compra a gente conseguiu analisar que é para baixo. Beleza. Tem espaço para correr? Tem espaço. É um ponto que possivelmente a gente pode entrar sim ou não. Olha, o mercado cansou, o mercado parou de agredir para cima. Começou a reduzir a agressão para cima, começou a entrar uma porrada de venda para baixo. Certo? Começou a entrar uma atuação forte de venda para baixo. Tem espaço, aqui tem um pouco de resistência, porque provavelmente, apesar aí dos quase 3.000 de acumulado, que foi para entre o menos, até mais, né? Menos 2 até o menos 8, os 5.000 de acumulado de agressão, não variou tanto, mas certamente teve alguma oportunidade de venda aqui.
Hoje não foi o melhor dia, para falar a verdade, pessoal. Tem uns dias melhores. A gente tem que sempre comparar o seguinte, agressão com book. Agressão com book. Agressão que move o mercado. O book é o que vai defender. Tem muita agressão, mas não está movendo. Provavelmente está tendo alguma absorção. Tem muita agressão e está movendo o mercado. Provavelmente, nesse caso, a agressão move o mercado. A agressão está direcionando, está tendo uma pressão de fato que faz o mercado se mover. Tranquilo? Isso colocando de uma maneira bem incipiente. Está bem incipiente. Em relação ao que tu perguntou. Mas só para ter uma ideia aí em relação ao que você tinha mencionado. Vocês vão ter o replay de mercado, a gente já está desenvolvendo, Ulisses. Nas próximas atualizações, fiquem de olho aí, pessoal. Porque tem entrado bastante coisa. Eu já adianto vocês. Mês que vem vai entrar muita coisa nova. Provavelmente a partir dessa atualização não posso... Aquela coisa, né? Não é querer esconder, mas é só porque a gente faz os testes, tenta deixar as ferramentas bem... Ferramenta analógica que não é meia boca, né? O negócio tem que ser sério. Então, vou deixar o negócio bem certinho para a gente poder operar e poder utilizar da melhor maneira possível. Fazer a experiência valer a pena. Então, a gente já está desenvolvendo também. Onde consigo assistir os vídeos anteriores? Raleigh, youtube.com/nelogica. Quero perguntar para vocês, gostaram de hoje? Tem mais alguma pergunta, alguma questão? Vou colocar aqui o contato. youtube.com/nelogica. youtube.com/nelogica. Aqui a gente vai estar vendo os vídeos anteriores, treinamentos anteriores que a gente vai estar abordando. Na sexta, vamos estar falando de novo, tá? Então, vamos estar falando das ferramentas que tem entrado nesse último release, vai entrar agora essa semana, que tem entrado na semana passada também. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Nessas últimas semanas eu estou tentando abordar bastante o que tem entrado de novo. A gente está tocando essa parte de sugestões agora, tentando o mais rápido possível entrar as coisas aí, organizar bastante para entrar o que tem de melhor aí das sugestões, né, para o Profit. Então, estamos juntos, né, pessoal? Todos esses recursos estão também no simulador? Esses recursos também estão, tranquilo? Estão no simulador, sim. Beleza, pessoal? Passaram meu contato, lchagas@nelogica.com.br. Espero que tenham gostado. Hoje eu gostei bastante do webinar, foi bem dinâmico, a gente pôde falar, na verdade, sobre o trading de uma maneira geral. Sempre que a gente fala de gestão de risco, a gente está falando de trade. Não adianta simplesmente tocar em cima de vocês a ferramenta, tem que falar o que ela vai nos auxiliar, como que a gente pode utilizar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado um pouco das dúvidas do que entrou de novo e do modo que a gente pode utilizar. Espero de verdade que tenham gostado, que tenham auxiliado vocês e que vocês possam ser traders, que certamente já são excelentes, né, mas que possam, com certeza, ser traders cada vez melhores, ou que pelo menos essas ferramentas possam auxiliar você a ser um trader melhor, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de gestão e de mindset, que é o que trabalha essas ferramentas. O que trabalha é o comportamento, que é geralmente o que mais nos atrapalha no trade e que geralmente é o que mais a gente tem que saber dominar. Quando a gente deixa, às vezes, a tecnologia nesse sentido trabalhar a nosso favor, a gente sempre sai favorecido. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado de novo, né? Que tenham auxiliado vocês. Agradeço aí o pessoal que ficou até agora. E nos vemos aí na sexta-feira. Um abração e excelentes trades para vocês. Certo? Abração. Tchau, tchau, pessoal.